mau acordo pode ser melhor que nenhum. Sim, isso é verdade. Se você está tentando receber de todas as formas do seu devedor e ele é difícil de ser encontrado, o patrimônio dele ou é pouco ou está escondido no nome de terceiros, fazer um bom acordo, uma boa negociação com esse devedor pode ser muito melhor do que não ter acordo nenhum e ficar sem receber. Então, dar bons benefícios, facilitar o pagamento para esse devedor pode ser uma estratégia muito melhor do que ficar tentando arrancar tudo dele à força. Esse é o segundo vídeo de uma série de 3 tratando sobre como receber o dinheiro dos seus devedores. No primeiro nós tratamos sobre estratégias extrajudiciais de cobrança, nesse nós vamos falar sobre detalhes de negociação de dívida e no terceiro vamos falar sobre como sim tomar medidas drásticas na justiça para a tomada de bens, penhora de patrimônio para pagamento do seu crédito. Vamos focar hoje então na negociação. Você tem aqui acesso nos cards que estão aparecendo aqui no vídeo, ao primeiro e ao terceiro vídeos que eu acabei de tratar, e na descrição aqui você vai encontrar o site para me contratar para fazer a cobrança dos seus devedores. Vamos lá para a tela do meu computador, então eu vou te explicar isso tudo muito bem. Vamos lá. Estamos aqui então na tela do meu computador. Nós vamos passar hoje pela etapa aqui, pelas estratégias de negociação do seu crédito. No caso aqui, o seu devedor já recebeu a sua notificação extrajudicial, você já utilizou das estratégias extrajudiciais ou medidas extrajudiciais para recebimento do seu crédito, ou seja, já mandou aqui para o seu devedor a notificação extrajudicial através de telegrama, carta, e-mail, WhatsApp, já fez a atualização correta dessa dívida com os encargos, sabe quais são os títulos que podem ser utilizados para essa cobrança, fez uma carta persuasiva, no caso o seu profissional, né, o seu advogado que você contratou para fazer isso, fez todas essas etapas e agora você entrou na fase então de negociação efetivamente. Um ponto importante é que a negociação ela pode ser feita tanto antes quanto durante um processo judicial. E o que eu quero que você tenha em mente? Quando você fez essa cobrança amigável e não obteve resultados, não foi frutífero, mesmo escrevendo o nome da pessoa no Serasa, mesmo fazendo o protesto da dívida, você teve que entrar com o processo judicial. Esse devedor vai poder, sendo intimado, citado ali para esse processo, vai poder se defender, alegando uma ausência de citação, ou seja, a carta de citação ou de intimação foi entregue no lugar errado, alegando, por exemplo, excesso de cobrança, ou seja, que a dívida ela é menor do que você efetivamente está cobrando, e com isso você se depara com a necessidade de responder a tudo isso. O seu advogado vai ter que fazer, então, essa impugnação, essa contradefesa, a defesa do seu devedor. E tudo isso gera um desgaste, tempo, dinheiro, um esforço que pode ser resolvido com um acordo. E isso tem que ser feito através de uma negociação. Essa negociação, como eu acabei de dizer, pode ser extrajudicial ou judicial, mas o ponto é, você fazendo este acordo, a gente entra aqui no primeiro ponto sobre a negociação que eu quero tratar, que é a confissão de dívida. A partir do momento que você fez este acordo, elaborou ali seu profissional, seu advogado elaborou um termo de acordo, a primeira cláusula que tem que estar escrita ali é a da confissão de dívida. Nesse momento, quando o seu devedor assinar esse termo, ele vai reconhecer a dívida naquele valor que foi ali elaborado, que foi colocado no contrato, e dessa forma ele não vai ter mais como discutir isso, né? Essa cláusula de confissão de dívida, ela tem que vir ali, inclusive, com o devedor abrindo mão de fazer qualquer tipo de defesa ou de recurso em relação à cobrança dessa dívida. E isso é muito importante, porque tudo que você vai fazer dali para frente, você vai estar respaldado neste termo de acordo. Por isso o acordo é tão poderoso, porque depois que você fez isso que nós chamamos de autocomposição e o juiz homologou isso, o devedor não tem mais como discutir. Ele vai ter que cumprir aquelas cláusulas que foram estabelecidas ali neste termo de acordo. Então, esse é o primeiro ponto de uma negociação, de um termo de acordo, é colocar essa confissão de dívida com o valor que foi estabelecido, que foi calculado ali entre as partes, e a partir disso fica muito mais fácil de você dar prosseguimento e cobrar caso esse devedor deixe de pagar no futuro.
E sobre o devedor deixar de pagar, nós entramos aqui no segundo ponto, que é em relação às garantias. Mesmo cumprindo, fazendo uma negociação muito boa com esse devedor, ele pode acabar não cumprindo este acordo. E como que você vai fazer para receber se ele fizer isso? Você precisa tomar algumas medidas antes. Então, se você simplesmente esperar o devedor pagar, pode ser que você se frustre. Cuidando então de colocar garantias neste acordo, isso muda muito as coisas. Por quê? Nós temos aqui basicamente a possibilidade de vincular um fiador, ou seja, uma pessoa que vai se responsabilizar pelo pagamento daquela dívida, ou um bem em garantia, que pode ser qualquer tipo de bem, pode ser um imóvel, um automóvel, podem ser ações, podem ser debêntures, podem ser cotas de uma empresa, podem ser até animais, nós chamamos de semoventes, né? O gado no caso. Todos esses bens podem estar vinculados ao cumprimento deste acordo. E isso tudo tem que ser bem estabelecido na negociação. Por quê? Imagine só que você fez esse termo de acordo e esse devedor, ele começa a pagar a dívida, mas ele faz isso ele faz esse acordo com um fundo de má-fé. E aí, durante o cumprimento do acordo, ele vende um imóvel, por exemplo, que não estava garantindo o acordo. O que isso vai gerar? No momento em que você conseguir comprovar diante do juiz que este acordo não está sendo cumprido, você vai querer ir atrás de bens desse devedor. Só que o bem não está vinculado ao pagamento, ao cumprimento desse acordo. E isso te gera um problema, porque o bem já foi vendido e agora não tem mais patrimônio para que você possa ter o seu crédito satisfeito, ou seja, para que possa receber realmente do seu devedor. Então, isso é muito importante, pensar nessas garantias, que bens que podem estar vinculados ao cumprimento desse contrato para que você receba caso o devedor deixe de pagar. Então, essa é outra cláusula muito importante de ser colocada nesse termo de acordo, nessa negociação, tratando com o devedor, dizer, olha, o seu profissional, seu advogado vai exigir essa confissão de dívida e logo em seguida vai exigir, olha, para que nós possamos efetivamente fechar esse acordo, eu preciso de uma garantia do cumprimento desse contrato, então eu preciso de um fiador, eu preciso de um bem em garantia que esteja vinculado aqui. Um imóvel, por exemplo, você pode exigir a averbação dessa informação de que o bem está garantindo, o imóvel está garantindo o cumprimento daquele acordo, e só depois que o acordo for pago é que na matrícula desse imóvel vai poder sair essa averbação, ser retirada ou cancelada essa averbação do bem dado em garantia para pagamento da dívida. Então, esses dois pontos muito importantes. Primeiro, exigir a confissão de dívida e que o devedor abra mão de fazer qualquer tipo de defesa. Exigir garantias no cumprimento desse acordo. E aí nós temos que pensar também em relação à personalização deste acordo. Por quê? Quando nós pensamos, por exemplo, em uma dívida de cartão de crédito, é muito comum o cartão de crédito simplesmente oferecer ali o parcelamento da dívida sem juros, por exemplo, se você pagar em uma vez ou duas vezes, em 3 vezes, e com juros se você pagar em mais vezes. Tudo bem. O problema é que muitas vezes, diante de devedores, relações ali comerciais, por exemplo, o devedor pode precisar de uma personalização maior para pagar essa dívida. Então, se o devedor precisa de alguns detalhes a mais, alguma personalização maior, é muito importante que você esteja atento a isso e o seu advogado vai fazer isso para você. O que pode ser utilizado para personalizar esse acordo? E aí vem uma série de possibilidades aqui. Isso não é, nós chamamos de rol taxativo, né? Não é limitado. Tudo, justamente o termo aqui, personalização, é a ideia de que você pode usar de todo tipo de métodos para facilitar que o seu devedor realmente feche o acordo e cumpra esse acordo até o fim. Então, o primeiro ponto que nós podemos levar em consideração é o que eu chamo de CAPAG. Na verdade, não sou eu. A CAPAG é a capacidade de pagamento. É um parâmetro que a Procuradoria da Fazenda utiliza para avaliar se pode ou não dar mais benefícios para um devedor de débitos tributários. Então, vamos supor uma empresa que tenha 1 milhão em dívidas tributárias. Só que essa empresa está faturando somente R$100 mil por ano.
A procuradoria olha para essa situação e, se for muito bem comprovado contabilmente, vai entender que essa empresa não consegue pagar a dívida de R$ 1 milhão dentro de 5 anos. E se ela não consegue, ela precisa de mais benefícios para conseguir pagar a dívida. Se o seu devedor é uma empresa grande, por exemplo, ou uma pessoa que tem muito patrimônio, você vai ter uma resistência maior de dar muitos benefícios para que essa pessoa pague. Por quê? Porque se o processo tiver andamento e você fizer eventualmente um pedido de penhora, pode ser que você receba esse dinheiro mais rápido. Mas se o devedor não tem como pagar essa dívida rapidamente, você precisa dar mais benefícios para esse devedor. E levando isso em consideração, mais benefícios, então você precisa pensar em como oferecer esses benefícios, né? No caso da Procuradoria da Fazenda, nós temos a possibilidade de uma entrada facilitada. O que isso significa? Você pode, imitando a Procuradoria da Fazenda, oferecer, por exemplo, para que o seu devedor pague a dívida, dê uma entrada de, por exemplo, 10% parcelado, esses 10% parcelados em 6 parcelas ou 12 parcelas, por exemplo. É uma possibilidade de facilitar que esse devedor comece o pagamento. Outra possibilidade que você pode usar é a do prazo para início de pagamento. Então você pode convencionar com o seu devedor de que ele vai ter 3 meses, por exemplo, para começar o pagamento depois que ele assinar o acordo. Isso é importante porque você pode pensar assim, nossa, Felipe, mas como que eu vou dar prazo para ele pagar se nós já fizemos um acordo? O que importa é que você tomou ali a assinatura dele no termo de acordo, com bem garantia, com o fiador, ele não tem mais como discutir essa dívida. E isso te ajuda muito. Então, você pensa, é melhor eu dar esse prazo para que ele comece a pagar essa dívida do que não ter o acordo e ele não começar a pagar de jeito nenhum. E você ficar na mão nesse sentido. Você também pode usar aqui parcelas com valores progressivos, então as primeiras parcelas podem ter um valor bem abaixo e conforme os meses forem passando, as parcelas aumentarem. Você pode conceder mais parcelas, ou seja, ao invés de receber em 12 meses, você pode estabelecer 24, 36 meses para que esse devedor pague, desde que, isso é um ponto importante, você coloque ali a atualização monetária dessas parcelas, porque o dinheiro, com o tempo, ele vai perdendo o seu poder de compra. Então você vai fazer o quê? Adicionar ali uma cláusula de que a cada 6 meses, por exemplo, essas parcelas deverão ser atualizadas pelo INPC, IPCA ou qualquer outro índice que reponha o valor ali da moeda. Então, além de mais parcelas, você também pode oferecer a possibilidade de pagamentos diferenciados, ou seja, esse devedor pode te dar um bem em pagamento, pode entregar um automóvel, pode prestar serviços para pagamento deste débito, também é uma possibilidade. E aí tem uma aqui que é bem interessante, é bem avançada inclusive, que é a amortização incentivada. Essa é uma coisa que, de certa forma, fui eu que inventei. E eu tenho utilizado e tem dado certo. Eu tenho acordos que somente foram fechados mesmo por essa cláusula. Imagine o seguinte, o seu devedor te deve R$100 mil e você convenciona que ele vai te pagar em 100 parcelas de R$1.000. Porém, durante esse período, ele deseja amortizar a dívida, ou seja, ao invés dele pagar somente R$1.000 em um mês, ele vai pagar, por exemplo, 3 ou 4 ou 5 mil reais. Ele pode fazer isso? Claro que pode, isso vai acelerar o pagamento. Porém, quando o valor é muito alto, pode ser que o devedor não se sinta incentivado a fazer essas amortizações. Ele vai dizer, não, eu prefiro continuar pagando as parcelas de R$1.000 mesmo, que é o que eu estou segurando aqui, que eu estou conseguindo. Mas você pode incentivá-lo a fazer essas amortizações dando descontos maiores dependendo da quantidade de amortização. Então vamos supor que você estabeleça que a cada pagamento de R$5 mil, esse devedor vai receber um desconto maior de R$2.000. Então a cada pagamento de 5 mil, ele na verdade vai estar amortizando na dívida 7 mil. Com isso, o devedor se sente impelido ou incentivado a fazer essas amortizações. Aí é importante, obviamente, ter um controle sobre isso, para que o devedor não ache que se ele pagar 3 mil e mais 2 mil em valores diferentes, em momentos diferentes, isso tudo vai gerar o desconto para ele. Não, todos os meses ele precisa pagar as parcelas de R$1.000
E se quiser fazer a amortização incentivada, recebendo esse desconto extra, ele vai fazer então o pagamento de R$5.000 e nesse momento ele vai ganhar ali esse desconto de R$2.000 também. Então ele vai pagar 5.000, vai receber uma amortização extra, um desconto na dívida de mais R$2.000. A cada pagamento de 5.000, ele na verdade amortiza R$7.000 na dívida e assim ele paga mais rápido, sente que está recebendo um desconto maior. Essa é a estratégia da amortização incentivada. É uma forma de impelir o devedor a pagar essa dívida mais rapidamente. Tudo bem? Então, essas são estratégias de personalização deste termo de acordo. Tudo isso deve ser negociado muito bem com esse devedor. Por fim, nós podemos pensar também na penalização pelo descumprimento deste acordo. Podemos pensar na penalização por descumprimento do acordo. E quais são essas possíveis penalizações? Primeiramente, a cobrança da dívida. Eu até deveria ter escrito aqui a cobrança da dívida inteira. Por que inteira? Se o devedor recebeu descontos, benefícios durante a prestação, as prestações, o cumprimento desse acordo, ele precisa estar também ciente de que se ele descumprir o acordo, aqueles benefícios que foram dados serão revogados e com isso a dívida vai voltar a ser cobrada por inteiro. Aqueles valores que foram pagos serão simplesmente abatidos da dívida que foi paga e você terá o direito então judicialmente de voltar a cobrar toda a dívida com os seus encargos, ou seja, correção monetária, juros e multa, e assim por diante. Também, nesse termo de acordo pode ser estabelecida uma multa por descumprimento do contrato, honorários advocatícios, que veja que no juizado especial, por exemplo, é um pouco mais difícil de conseguir honorários judiciais, mas se você estabelecer isso no termo de acordo, já fica difícil do juiz negar que esses honorários sejam cobrados. E temos aqui também a conversão da garantia em renda. Então, se o devedor apresentou um automóvel como bem em garantia ao pagamento desse acordo, o acordo não foi pago, você pode então exigir do juiz que aquele bem seja penhorado, utilizado para pagamento, convertido em renda, para que você tenha então o seu crédito satisfeito. Tudo bem? Tudo bem, então nós passamos aqui por 4 pontos, recapitulando tudo. Pensamos aqui na confissão da dívida. Se você conseguir esse acordo, mesmo que ele não seja um acordo tão bom, você vai ter a confissão de dívida com o devedor sem a possibilidade de... Então, resumindo, nós temos aqui na negociação 4 pontos muito importantes, que é a confissão da dívida. Se você conseguir convencer o seu devedor a negociar a dívida e a assinar um termo de acordo, as primeiras cláusulas desse acordo precisam, além de trazer o valor muito bem estabelecido, é a confissão da dívida, para que o devedor não tenha como discutir isso judicialmente depois. Também as garantias, você precisa que essas garantias estejam bem estabelecidas no termo de acordo, seja bem imóvel, móvel, seja o fiador que vai garantir, ele vai ser responsabilizado pelo pagamento da dívida. A personalização, ou seja, quanto mais personalizado for esse termo de acordo, melhor para convencer realmente, convencer e possibilitar, né, o devedor de pagar essa dívida até o fim. E a penalização pelo descumprimento, que são multas, honorários contratuais, honorários por descumprimento realmente deste acordo e a possibilidade de cobrar essa dívida por completo. Todos esses pontos precisam ser levados em conta no momento de negociar a dívida do seu devedor e aumentar a possibilidade então de que você receba o seu crédito. Tudo bem? No próximo vídeo nós vamos falar sobre estratégias judiciais. Temos aqui uma série de pontos sobre penhora de bens, sobre como tomar efetivamente o patrimônio do seu devedor para que você receba efetivamente o seu crédito. Bom, está aqui embaixo o site se você quiser entrar em contato comigo. Você também pode entrar em contato comigo pelos comentários e não deixe de assistir o próximo vídeo para entender como realmente concretizar esse recebimento caso o seu devedor deixe de te pagar ou descumprir o acordo. Tudo bem? Um forte abraço.